Olá pessoal, bem-vindos ao mundo da elétrica. Nesse vídeo nós vamos falar sobre imagens térmicas. Vamos lá pessoal! Bem, vou mostrar agora para vocês dois aparelhos termovisores. Eu tenho aqui o MTV01, vendido pela Minipa, e eu tenho aqui o TG165, fabricado pela FLIR. Basicamente, pessoal, abrindo aqui a embalagem, a gente tem aqui o corpo do TG165. Nós temos aqui o carregador de bateria e o cabo de dados. A bateria desse termovisor ela é interna. Eu tenho 5 adaptadores para o carregador de bateria. Eu tenho uma alça para segurança, para a gente colocar na parte inferior aqui do termovisor. O cartão de memória de 8 GB que é incluso. Manual de instruções. E aqui eu tenho o certificado de qualidade, garantia e conformidade. Então este é o kit que compõe o termovisor da FLIR. Pessoal, aqui nós temos o kit da Minipa, do termovisor. Então basicamente eu tenho o corpo do termovisor, eu tenho 4 pilhas alcalinas que vêm inclusas para você poder começar a utilizar o seu equipamento. Eu tenho aqui o cabo de dados para poder fazer a comunicação. Eu tenho um manual de instrução e um CD com o software do aparelho. Nós vamos fazer aqui um comparativo de cada um dos modelos das marcas. Lembrando que estes são os dispositivos mais acessíveis, né, com relação à faixa de preço, né, Alex? Eles têm preços similares no mercado, né? Então, assim, a gente vai fazer um comparativo e começar pela parte de empunhadura aqui, né, da economia do equipamento. Esse aqui, assim, ele é borrachado, né? Pode ver o corpo dele é todo de borracha e tal. Eu achei isso interessante, bem anatômico, e ele suporta quedas aí até 2 metros de altura. É o que dá uma confiabilidade legal aí para o equipamento. Esse modelo ele não é todo emborrachado, ele é um corpo de um plástico mais duro. A parte emborrachada seria essa parte aqui do compartimento de pilhas, o que eu achei até de uma certa maneira uma certa dificuldade, porque a tampa do compartimento de pilha ela pode ser soltada com uma mão, dependendo de como que você pegar. Eu achei que isso aqui pode até atrapalhar um pouquinho lá na hora do trabalho, você acabar soltando as pilhas aí enquanto estiver utilizando o equipamento. Um outro ponto também que vale a pena ressaltar, né, é o espaço para você colocar o termovisor no tripé, né? Você fixar ele no tripé durante o seu trabalho para uma medição que demore mais tempo, né? Ele tem aqui, o local para colocar tripé. Esse aí não tem, né? Esse aqui não tem. Ele tem o ponto de colocar alça, mas no kit não vem a alça. Um outro ponto é que esse aqui agora tem um laser, né? Você pode utilizar o laser assim, para indicar o ponto em que você está fazendo a medição. Okay. Né? Você coloca o laser. Nesse modelo da Minipa, apesar do manual ter falado que ele tem laser, no corpo eu não encontrei o laser, nem nas configurações aqui eu descobri se tinha como a gente ligar esse laser. Então, vou considerar que ele não tem laser, apesar do manual falar que ele tem um laser. Bom, esse aqui funciona com uma bateria de lítio, igual a bateria mesmo de telefone celular. A bateria dura 8 horas, né? O ideal é para você trabalhar um turno inteiro de trabalho, e você recarrega ele utilizando aqui o conector USB, tá vendo? Okay. Você coloca aqui na tomada, vem um carregador com um cabo igualzinho do aparelho celular mesmo, você deixa ele recarregando e ele está pronto para mais 8 horas de trabalho. Ok. Esse modelo ele trabalha com 4 pilhas alcalinas, essas pilhas duram em torno de 6 horas, você consegue realizar a troca, né, depois desse período, e aí você vai ter que comprar novas pilhas e fazer a troca a cada vez que as pilhas se acabarem. Você pode utilizar pilhas recarregáveis também, né? Posso colocar a pilha recarregável, só que aí eu tenho que comprar um carregador extra para colocar essas pilhas, porque ele não trabalha com carregamento interno. Bom, a gente vai falar aqui agora, né, do cartão de memória, que é onde você vai armazenar as imagens que você vai capturar. Esse modelo aqui da FLIR, ele já vem com cartão de memória de 8 GB. Você coloca o cartão de memória aqui no slot e você pode armazenar até 75 mil imagens BMP da resolução do dispositivo. Esse modelo da Minipa ele também tem um slot para micro SD que não vem incluso no kit. Segundo o manual, a gente consegue armazenar 25 mil fotos BMP em um cartão de 8 GB, ok? Mas não vem incluso. Tá. Uma outra característica interessante é que se você precisar de mais memória, você pode, nesse modelo aqui, utilizar um cartão de até 32 GB, né? Que aí é o ideal para aplicações em que você vai precisar de fotografar
por mais tempo. Exato. Bom, sobre a temperatura de medição, essa câmera aqui, né, ela é utilizada para você inspecionar, por exemplo, painéis elétricos, né, para perceber o aquecimento de componentes ali. Ela permite você identificar temperaturas de até 380 graus. E esse modelo ele consegue medir temperaturas de até 250 graus. Uma outra, agora a gente vai falar da questão do sensor de temperatura, né? O sensor que faz a medição da temperatura aqui, eles são sensores diferentes, de tecnologias bem diferentes, mas a informação que a gente tem da questão da quantidade de pixels, esse aqui tem um sensor de 80 por 60 pixels, o que daria um total de 4.800 pixels. Esse é um sensor de 32 por 31 pixels, tá? Dá um total de 992 pixels aí. Tá, então a gente está comparando aí 4.800 com 992. E a gente vai mostrar agora a diferença que isso aí faz na qualidade da imagem destes dois produtos. Então a gente vai fazer uma medição, um exemplo de medição com as duas câmeras, e a gente vai conseguir comparar aí a qualidade de ambas as imagens. Bom, pessoal, a gente tinha falado a respeito da definição da imagem das câmeras, né? Da quantidade de pixels que tem no sensor de cada uma delas. Então aqui a gente está mostrando, né, num painel a detecção de alguns pontos quentes. Na câmera da FLIR à direita você consegue identificar os pontos quentes e inclusive os cabos. É possível perceber claramente a diferença de temperatura entre os pontos e identificar os componentes no painel. Já na câmera da esquerda é mais difícil identificar quais são os componentes da imagem. Isso é uma consequência direta do tipo de sensor utilizado em cada uma das câmeras e da quantidade de pixels em cada uma dessas câmeras. Pessoal, ainda falando a respeito da definição e qualidade de imagem dessas duas câmeras, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Olha a definição da imagem. Dá para distinguir perfeitamente os dedos, né? Ó, conforme eu vou me distanciando, os dedos vão se juntando ali, mas na câmera da FLIR você ainda consegue distinguir cada um deles. Eu vou encostar a mão na parede agora. Isso vai aquecer a parede, né? Um pouco. E agora eu vou tirar a mão. Vocês ainda conseguem ver perfeitamente a marca, né? Da mão ali na parede quente. Isso é devido à diferença de tecnologia dos dois produtos. Vou mostrar aqui agora, ó, um telefone celular. Dá para ver a diferença aí de temperatura nas partes do aparelho. Vou mostrar agora um computador. Aí você pode identificar pela câmera da FLIR perfeitamente, né, que é um computador, e quais partes dele estão se aquecendo mais. Segurando o pendrive na mão. E agora vamos riscar um fósforo. Dá para perceber a chama e a diferença de temperatura. É isso, pessoal, e tirem suas próprias conclusões. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer pergunta ou qualquer dúvida sobre câmeras térmicas e imagens térmicas, deixe aí nos comentários que iremos responder. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.